há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e as vergonhas desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
Graças a paz, irmãos. Graças a paz, Estamos irmãos. aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Mesmo nesse momento aí difícil ainda, né? Mas estamos aqui porque a obra de Deus não pode parar. Vamos iniciar, né? Eu queria só ler uns versículos aqui para a gente, antes da irmã Genesi trazer a aula, que se encontra lá no livro de Abacuque. Abacuque, esse homem aqui de Deus, né, o profeta Abacuque. E vou ler Abacuque 1, vou ler só um pedacinho do 1:13, primeira parte, e a gente vai passar lá para Abacuque 3 e continuar lendo. É um momento difícil que Abacuque vivia, o povo estava vendo um momento difícil, né, de perseguição, e chega um momento que ele começa a estudar, a falar de Deus, e ele... Chega uma hora que ele diz aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 13, daí ele olha para Deus, no momento de intercessão dele, ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ele reconhece aí a santidade de Deus, né? E depois que Deus fala com ele, ele faz uma oração no final, né? Um livro pequeno de 3 capítulos apenas, mas um livro que nos traz, né, muito conhecimento, mostra, né, muita intimidade com Deus, mostra momentos de intimidade, momentos em que ele olha e reconhece, né, a grandiosidade de Deus. E ele fica tão próximo de Deus, ele chega a ficar tão próximo de Deus que ele, depois que Deus fala para ele, ele faz essa oração e ele diz, no capítulo 3, versículo 17: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Muito bom. Deixa eu só aqui dar o sinal aqui para a irmã. Pronto, para entrar, para ir trazer também, né? Continuar conosco aqui para linguagem dos surdos. Aqui da irmã Vanessa. Bom, eu vou orar e logo após a oração a irmã Genesi ela vai cantar um hino, né, antes da aula, e depois ela vai iniciar a escola bíblica dominical. Feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus a misericórdia dele sobre nossas vidas, né, nesses momentos difíceis que o mundo está passando, mas que possamos, como o profeta Abacuque, dizer: pode não ter nada, pode faltar tudo, mas se tiver a presença do Senhor do nosso lado, nós não precisamos de mais nada, né? Se precisar, já é o suficiente, é mais que suficiente a presença do Senhor. Então, que não venhamos a nos preocupar se vamos morrer de vírus, se vamos morrer de acidente, se vamos morrer de qualquer coisa, né? Porque o Senhor, ele se importa não com a maneira com que morremos, mas sim com a maneira com que vivemos. Então, que possamos viver uma maneira digna, uma maneira santa, diante da presença do Senhor, né? E independente da maneira que formos partir, vamos partir com a certeza de irmos para a glória. Amém? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu tens sido um Deus fiel na nossa vida, mesmo, Deus, sem merecermos, mas Tu tens nos amado, Tu tens nos acolhido, Tu tens nos abraçado. Tu tens, Senhor, estado conosco em todos os momentos, quer fáceis, quer difíceis, Tu sempre estás ao nosso lado. Nós te louvamos por tudo que Tu tens feito, ó Pai, porque Tu tens sido fiel, Pai, para conosco. Quero colocar diante da Tua presença, ó Deus, cada um de nossos irmãos, amigos, ó Pai, espalhado na face da terra, Senhor, que Tu possas ser com cada um, ajudando, abençoando, protegendo. Ó Deus, que mesmo nestes dias difíceis, Deus, nós possamos ter a certeza de que Tu és o Deus que tem cuidado de nós, Tu és o Deus que tem sido fiel na nossa vida.
Ó Pai, que não venhamos a nos preocupar com problemas, que não venhamos a nos preocupar com doença, que não venhamos a nos preocupar, Deus, com essas situações difíceis, mas que possamos apenas, Senhor, estar com os nossos olhos ligados em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Continua, Deus, conosco, abençoa, Deus, essa escola bíblica dominical de hoje. Ó Senhor, mais um dia que não estamos congregando com o povo, ó Pai, pessoalmente, Deus, juntos, abraçando, mas estamos aqui nos utilizando, Deus, dos meios de comunicação para juntos podermos te adorar, juntos, ó Pai, podermos estar, Deus, no mesmo pensamento, te adorando, te exaltando e bendizendo ao teu santo nome. Que tu possa abençoar a irmã Genesi, que vai trazer a aula nesta manhã, que tu possa estar, Deus, capacitando a cada vez mais, dando mais sabedoria, ó Deus, e que possa trazer, Deus, tu possa usá-la para que através dela possamos estar tendo mais aprendizado, mais conhecimento, Deus, possamos estar crescendo, Deus, em aprendizado, em conhecimento, ó Deus, em sabedoria da tua obra e da tua palavra. No nome de Jesus, amém. A irmã Genesi, ela vai cantar, né, e logo após o louvor ela vai estar iniciando aí a aula. Graça e paz, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Esse hino é um hino bem conhecido. Eu acredito que todo mundo conhece ele e vai poder louvar conosco. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Louve, quebranta o meu coração. Nos transforma, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me.
enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Enche aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, irmãos? Que bom, né? Louvarmos ao Senhor, engrandecer o seu nome, né? Lembrar que tem tantos passos, né, que a gente precisa na vida cristã, de amadurecimento, de transformação. E essa transformação, ela só vem pela palavra, né? É conhecendo a palavra, e essa palavra vai te revelar mais e mais desse Deus que é grandioso, que é maravilhoso, que está conosco em todo o tempo, né? Então, vamos começar com a nossa aula. A nossa lição é a 14, né? A gente vai estar lendo, né? Vai ser 3 João, na continuação que a gente já vem vendo, né? Na aula de Edivaldo, na aula de Júnior, que foi 1 João, 2 João, e hoje a gente vai trabalhar a 3 João, na lição 14. Quem tem a revista, ótimo, a gente vai trabalhar, vai seguir por ela. Mas quem não tiver, eu vou estar sempre falando aqui dos versículos e você vai acompanhando na sua Bíblia, né? Deixa aí 3 João aberto, né? A 3ª epístola de João, que a gente vai trabalhar com ela. A gente vai começar logo lendo, né? Este livro, que ele é pequeno, ele só tem 15 versículos. Então, a gente pode começar, né, lendo eles, né? E você pode acompanhar aí da sua casa, né, no seu momento aí de trabalho com o Senhor, né, da gente poder estar junto nessa manhã. Que é importante, seja estar na escola dominical, seja de forma presencial, ou seja por uma live, né, é importante a gente estar sempre estudando a palavra do Senhor. Então vamos lá. 3ª epístola de João, abra lá a sua Bíblia, né, já deu tempo aí para procurar. Então, a gente vai ler esses versículos, que são 15 versículos apenas, né? Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os
em uma jornada por modo digno de Deus. 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, nos tornando cooperadores da verdade. 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve, 14, espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. E 15, a paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Então veja aí que foi apenas 15 versículos, aí você já pode dizer que já leu um livro aí da Bíblia, né? A gente vai trabalhar aqui com a revista, e a revista ela já começa aqui na sua introdução, né? Que foi abordado tanto em 1 João como em 2 João, e ela faz aqui só uma lembrança, né? Em 1 João, o tema central, como a gente viu, né? Foi a comunhão com Deus, não é isso? E 2 João, João ali ele estava advertindo, né, isso, contra os falsos mestres. E na terceira que a gente vai trabalhar hoje, ela estimula a comunhão com os irmãos crentes, né? Ela fala também que é um menor livro do Novo Testamento e da Bíblia inteira, né? Com 25 palavras gregas, a menos que 2 João, palavras gregas, porque quando a gente vai ver aqui no português, né? Aí lá em 2 João ela vai em 13 versículos, mas pela a ideia aqui que a revista passa, né? Bom, a visão panorâmica deste livro. Como é que é essa visão aí, né? Ela está dentro do grupo das epístolas gerais, né? O apóstolo é o apóstolo João, que escreveu, o autor desse livro, né? Data, né? Ela é datada, lembrando que datas é aquela ideia que a gente tem do geral, né? Isso não é uma coisa precisa, mas é o que a gente tem baseados em fatos históricos, né? Então, data mais ou menos de 85 a 95 depois de Cristo. Então, foi mais ou menos onde as 3 cartas, né? Elas foram escritas, né? Mais ou menos nesse período aí. Né? O local Éfeso, que fazia parte da Ásia Menor, era uma das 7, né, províncias lá da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? A gente se situando aqui geograficamente. O alvo, né, dessa carta em que João escreve era o Gaio, que a gente vai conhecer bem aí esse personagem, qual a gente vai ver aqui, essa pessoa que é abordada nesta carta. Né? São 3 pessoas, na verdade. Então, Gaio é uma delas, né? E que ele vai falar muito bem dele, que era um servo que trabalhava com muito afinco, com muita responsabilidade e com muito amor e verdade na palavra. Né? Então, aqui o versículo-chave, ele vai falar em 3 João 11, que a gente leu, não é isso? E a expressão-chave, né? Altruísmo versus egoísmo, que é justamente, né? Essas características que vão ser abordadas nessas pessoas que foram escritas, aliás, né, a carta foi escrita para essas pessoas. Então, essa aqui são uma das que a gente pode dizer aí, características da sua personalidade. Né? Então, a gente vai ver muito o altruísmo e o egoísmo, né? Essas coisas bem distintas. Né? Então, o esboço, né, da 3 João, ele, como só tem 15 versículos, então o primeiro versículo ele vai dar aquela saudação inicial, né, aquela apresentação, aquele já vai tratando ali com tanto carinho, ao amado, né,
como vários apóstolos ele faziam isso, né? Ele demonstrava o amor dele, fraternal ali, né, com esses irmãos, que é muito importante, né? A gente também fazer isso, né, com muito carinho, com muito amor. Do versículo também seguindo do 1 ao 8, a gente já vê aí o altruísmo de Gaio, então ele já situa bem, ele vai falar muito bem aí dele, né? Do 9 a 11, ele já vai abordar, né, o que ele gostaria de falar sobre Diótrefes, né, e mostrando, né, as características de Diótrefes e as ações que ele estava, né, cometendo ali, o que ele ia fazer e conversar ali com ele. No versículo 12, a gente vê já a fidelidade de Demétrio, né? Então, ele vai falar também dessa pessoa, né? Então, já no versículo 12, ele já expõe isso aí. Do 13 ao 15, ele já vai falando aí as saudações finais. Então, esse é o esboço deste livro, que é bem pequenininho, né? Se a gente fosse resumir 3 João em uma sentença, né? A gente, numa frase, ele diria o seguinte, que João escreve para encorajar, certo, a hospitalidade de Gaio e condenar o egoísmo de Diótrefes. Então, essa palavra hospitalidade, né, que tão comentada tanto em 1ª, 2ª e agora aqui na 3ª epístola de João, né, isso? Então, ele comenta muito sobre a hospitalidade. E a gente vai entender um pouquinho do que era isso, porque essa ideia da hospitalidade, da comunhão aqui dentro desse contexto, que é o nosso próximo, né, ponto aqui da nossa aula. Então, o contexto, né, da época ali, a gente não vai entrar tanto no contexto histórico, mas sim o que estava acontecendo ali, por que João escreveu aquela carta e tal. Na época em que João escreveu essas cartas, certo? A obra missionária dependia muito, né, da hospitalidade e acolhimento dos irmãos. Então, não se existia assim um sistema, né, de hotelarias e tal, e também não teria dinheiro para isso, né? Então, precisava e contava com a generosidade, com a mudança, a transformação daqueles irmãos, o comprometimento, né, com a igreja, né? Então, de acolher, de tratar bem, de ser hospitaleiro, né? Com aqueles irmãos, né? João teve tinha um cuidado, ele via como estava crescendo, né? Porque naquela época já existia bastantes cristãos judeus e bastante cristãos, né, gentios. E havia essa diferença, por mais que os apóstolos, que foi a luta de Paulo, que foi a luta de Pedro, né, que era no início era bem contra a expansão do evangelho para os gentios, mas com a revelação que houve, né, que Deus, né, revelou a ele, então ele cedeu, né? Então a gente viu ali, tinha uma certa resistência, né, principalmente dos cristãos judeus, de expandir o evangelho para os gentios. E isso era uma luta constante, né, dos apóstolos, porque eles queriam abrir sempre ali a ideia, olha, é para todos. E muitos se seguravam, porque não, abre para os gentios, mas aí eles têm que aprender um pouco mais da nossa cultura, tem que ter a circuncisão e aquela coisa toda, todo aquele processo. Mas, né, passando por cima disso tudo, né, aí João, ele tinha esse cuidado, né, principalmente com esses pregadores itinerantes, ou seja, um pregador que estava ali falando, né, que estava viajando, e eles não tinham custo com nada, né, não recebiam para fazer isso. Né? Até aqui, quando João vai explanar aqui, que a gente vai vendo os versículos que a gente foi estudando aqui, mais minucioso, então a gente vai ver ali essa preocupação, certo? Então, João, ele tinha essa preocupação, né, com esses pregadores, né, da palavra de Deus, com esses profetas, né, porque profeta daquela época também era a palavra, ele pregava a palavra de Deus, então era falado como profetas, pregadores, como mensageiros de Deus, então eram várias conotações aí para os missionários, que hoje a gente tem ideia de missionários.
Então, João, essas cartas, ele tem essa preocupação com esses missionários. Além, né, isso, o foco, porque o tema central é também, né, a comunhão ali da igreja, né, isso. Como a gente viu na primeira, como eu falei nesse momento, né, que 1 João, o tema central era a comunhão com Deus, 2 João, a advertência contra os falsos mestres, porque nesta época também, dentro desse contexto, também tinha preocupação, e na segunda carta ela vai falar ali de forma bem contundente sobre a... perdi aqui. Sim, vai falar sobre esses falsos mestres, certo? Então é importante que o teor dessas cartas, elas englobam também essa hospitalidade, o apoio da igreja, né, com a obra missionária, como também o cuidado da igreja, né, contra esses falsos mestres. Por quê? Porque naquela época, como era comum, né, o cristão, né, receber esses missionários, esses pregadores itinerantes, então tinham muitos que se aproveitavam da boa vontade. E aí tinha que ter uns certos cuidados, né? Então tinha uns que exerciam, né, como Gaio, que a gente vai ver, que ele fazia isso com muito louvor, com muito amor, com muita atenção, né? E isso foi observado por João e foi elogiado por João, né? Então, a revista também traz aqui mais algumas coisas, alguns detalhes desse contexto. Então, era mais ou menos nessa situação que a gente vai ver aí, né, a intriga toda aí, tudo que João vai falar nesta carta, dentro desse contexto aí de missões, de trabalhar com esses obreiros, certo? E como a igreja aceitava, como a igreja abraçava isso, ou seja, como alguns abraçavam isso e como outros não abraçavam isso, né? Então, aqui na revista, ela vai falar nesse contexto aqui, também vai contribuir com mais algumas coisas, né? Então, ele diz assim, os estudiosos sugerem que houve um relatório sobre Gaio e Diótrefes, né? Com certeza, João estava recebendo ali, né? Sempre ele enviava, né? E voltava para ele, né? Para visitar as igrejas, esses pregadores. Então, muitos relatavam o que estava acontecendo na igreja, né? Então, com certeza, houve um relatório ali sobre Gaio, né? E Diótrefes, né? Que são as duas pessoas que são bem diferentes aí nessa carta, né? João teria escrito em resposta ao conteúdo de tal mensagem, que provavelmente lhe foi entregue por Demétrio, que é o nosso terceiro aí. Então, Demétrio, ele também era mensageiro, ele também estava ali ativo dentro da igreja e também tinha esse contato ali direto com João. No versículo 9 que a gente leu, né, o apóstolo João cita uma carta até anterior à 3ª João, né, que, segundo ele, foi impugnada por Diótrefes, né? Então, ele foi guardado. Então, a gente vai falar desse Diótrefes aí, tá? A gente tá só dentro do contexto aqui. Mas aí, esse Diótrefes, que era um líder, né? A gente pode já começar aqui, né? Era um líder, né, da igreja, né? Ele estava à frente da igreja. Então, João sempre tentava se comunicar, né? Então, João comenta aqui no versículo 9, que a gente pode ver aqui, ó. Escrevia alguma coisa à igreja. Ele fala aqui, ó. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, né, essa palavra primazia aí quer dizer em primeiro, ele gostava de estar, né, em primeiro lugar na igreja, ou seja, a gente vai ver que tipo de líder é esse, né? Então, que estava em evidência, né, e que ele era o manda-chuva, como se diz assim, então ele não abria o espaço, ele não ouvia, né, nem de João, nem estava ali obedecendo a palavra, né? Então, que entre eles não nos dá acolhida. Então, ele fala aqui que escrevia alguma coisa à igreja. Então, ele comenta aqui que ele escreveu algo, certo? Mas Diótrefes, né, engavetou, guardou, não levou, né, para o conhecimento da igreja, né? A insatisfação ou talvez ali as diretrizes, né, a direção que João estava dando, já que os apóstolos, muitas vezes eles não estavam ali presentes na igreja, mas eles
eles direcionavam através da carta. Isso a gente viu no ministério de Paulo, né? Sempre ali orientando, conversando, mesmo de longe, cuidava. E isso a gente vê claramente aqui também com João. Então, ó, aqui até a revista comenta, de longe, João escreve para o quê? Instruir, né? E exortar alguns membros da igreja à boa convivência, né? A comunhão, que é necessária tanto naquele tempo como hoje também, né? A comunhão, ela é necessária. Então, muitas vezes essas pessoas que ficam aí na ideia de estar né, sem igreja, né? Uma importante é a comunhão, né, com os nossos irmãos. A gente aprender, certo? E a gente ensinar, né, dentro da vida cristã. Então é muito importante. E nesse tempo de pandemia que a gente está meio isolado, quanto a gente sente falta disso, da comunhão, de estar dentro da igreja, né? Quem frequenta, quem está sempre ali ativo na palavra do Senhor, que a gente pode estar, não estou dizendo que a gente vai ficar, certo, irmãos? Afastado de Deus, não. Em qualquer lugar a gente louva, adora, aprende, né, com o Senhor. Mas é muito, a igreja, a comunhão dentro da igreja faz a diferença na vida do cristão. É ali que você recarrega, certo, suas baterias também. Então, é muito importante, né, estar ali naquela troca, porque realmente é uma troca, né? Então, vamos lá. Prosseguindo, a gente vê também o conteúdo, certo? Essa carta, ela traz esse conteúdo, né, do relacionamento entre esses cristãos, né? Então, a terceira carta de João, aqui na revista, como a gente vê, a terceira carta de João ressalta o amor altruísta de Gaio, né? E de Demétrio, demonstrado por meio da hospitalidade concedida a esses mestres itinerantes, ou seja, esses mensageiros, esses missionários, esses profetas que trabalhavam para o Senhor, né? Então, tanto Gaio como Demétrio, a gente vai ver aí dois, né? Isso que eles estão ali de boa vontade, né? Isso trabalhando, né? Crescendo, né? Fazendo com que a obra da igreja cresça, né? Então, enviados por João, e que reprova, né, o egoísmo eclesiástico, né, mostrando aí que provavelmente, né, o Diótrefes, ele é um líder da igreja, ele estava à frente, ele era um líder, ele era um pastor, vamos dizer assim, né, o pastor da igreja, né, mas que agia de forma diferente, agia de forma que não era de acordo com a palavra de Deus. Então, ele reprovava, então João reprovava esse egoísmo eclesiástico e ditatorial de Diótrefes, certo? Então, dentro desse conteúdo, né, a gente pode ver aqui, né, na relação entre Gaio, né, e Diótrefes, a gente vê aí testemunhos positivos e negativos, não é isso? Então já ficou claro que Diótrefes aí ele vai mostrar um testemunho bem negativo, enquanto aí o Gaio e o Demétrio, né, um posicionamento aí, um testemunho positivo. Então, dentro dessa ideia aqui do conteúdo, a gente tem dois tipos de liderança aí, certo? Mostrando, pesquisando, falando alguma coisa sobre, né, os tipos de liderança de Gaio e de Diótrefes, né? A gente, como líder, ou pode ser um líder de um grupo, um líder, né, de um pequeno ou grande grupo, né? Então, dentro da nossa igreja, a gente vê que existem líderes, né, que possam exercer uma liderança transformacional. O que é esse líder transformacional? Um líder que trabalha para transformar os pensamentos e ações de indivíduos, grupos e organizações. Ou seja, a arma poderosa desse líder é ter carisma, né? Ser gentil, tratar, saber ali, reconhecer, né?
reconhecer as habilidades do seu grupo, das pessoas que fazem parte do seu grupo, e aí poder fazer que o grupo cresça. Então, a gente percebe aí na liderança de Gaio, ou seja, no que ele estava ali trabalhando, não fala que ele era um líder da igreja, não comenta isso, fala que ele era apenas um amado irmão. Mas a gente vê aí que mesmo ele ali trabalhando, ele exerce essa liderança transformacional, né? Já que ele é tão citado ali por João, ali naquela igreja de Éfeso, né? Então, quando a gente pode crescer como um líder que trabalha, que reconhece, né? E que, em primeiro lugar, dentro da igreja, que a gente coloca lá, né? A gente coloca todas as nossas ações, né? De acordo com a palavra de Deus. Se a gente fizer isso, né? Aí a gente vai aprendendo, vai melhorando, né? Porque a gente coloca, mas aí tem um jeito de ser, né? Às vezes ríspido demais, às vezes, né? A forma de falar que faz toda a diferença, né? Que muitas vezes a gente tem que ser transformado, a gente tem que mudar, né? Para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, né? E tem também aqui que vai mostrar um pouquinho dessa personalidade aqui do Diótrefes, um líder autocrático, né? Como é que é esse líder, Genesi, esse líder autocrático? Ele não valoriza as competências, as habilidades do seu grupo, né? O conhecimento e os resultados dos seus subordinados. Ele é arrogante e toma a decisão e pronto. Então, não é tão estratégico, entendeu? É só o que ele vê e como ele vê. Então, a gente observa esse tipo de liderança, né, nesses dois personagens, nas características desses personagens. Então, que líder a gente quer ser? Né? Um líder que a gente tem que ter posicionamento como líder. Não estou dizendo que não tenha. Mas a gente tem que abraçar, né? Ser líder é olhar ali as dificuldades de cada um e tentar unir ali e tentar resolver ali o problema. Então, a pessoa ela tem que estar apta, aberta para o aprendizado. O líder, mais do que qualquer um, ele é o que mais aprende, porque ele está ali à frente olhando por cada um, né? Então, é complexo, mas Deus ajuda bastante, você cresce bastante. É bem reconfortante quando você vê que o seu trabalho ali está crescendo. E é esse, né, dentro da igreja que a gente sente muito. No nosso trabalho, né, enfim, né, ser líder é gratificante, né, por você estar vendo o seu trabalho florescer. E isso não tem maior paga, né? Então, dentro desses personagens, a gente vê, né, a gente pode observar, a gente pode abrir o leque para esse tipo de liderança, certo? Agora, falando um pouquinho, né, desses personagens aí. A gente tem aí, né, os três personagens que eu estou falando direto, né, que são o Gaio, o Demétrio e o Diótrefes, né? Então, a palavra de Deus, né, aqui, a gente vai agora lendo os versículos, né, desses versículos aqui, quem chegou agora e tal, é a terceira epístola de João, e a gente vai abordando aqui dentro, né, da Bíblia, aqui, olhando alguns versículos. Então, ele vai falar aqui, ele vai destacar, né, que dentro aqui da ênfase aqui da carta. Então, a gente vai ver aqui Gaio, né, que era o altruísta aplicado, né? Veja aqui que no primeiro versículo, ele diz assim, amado de verdade, né? Aqui que João, aqui, ele vai falar o seguinte, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade, na verdade. A quem eu amo de verdade. Então, ele fala aqui do amor, né, sincero, já aqui na ideia, como todos os apóstolos faziam, né, nas saudações, né, demonstrando aí o seu amor. Então, para ele falar assim, é porque ele tinha um conhecimento, ele tinha aproximação com Gaio, ele sabia ali da transformação verdadeira daquela pessoa, né, daquele homem. Bom, aqui no 2 ele fala o seguinte, debilitado fisicamente, né, amado. No versículo 2, acompanhe. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, ele fala aqui, mais ou menos ele falando aqui, né? Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. A
a revista comenta aqui, de uma debilitado fisicamente. Ou ele tinha, né, no caso João, ele tinha um conhecimento que João tinha algum problema de saúde e ele estava orando, né, isso, porque ele diz aqui, ó, eu faço votos, eu oro, né, por tua prosperidade e saúde. Então, se ele sabia que o que estava ali acontecendo um pouco com João, se ele estava sofrendo algum tipo de enfermidade. Mas, se não foi, ele estava orando ali pela saúde dele, né, e por sua prosperidade, né, que a gente pode ver aí a prosperidade material. Tanto que ele fala assim, ó, assim como já é próspera, né? Assim como é próspera a tua alma, né? Então a gente vê aí que há um equilíbrio, né? Isso nessa prosperidade aí. Há um equilíbrio na prosperidade material, física e espiritual. Então, a gente orar, a gente pedir por prosperidade, não tem mal algum nisso, irmãos. Que haja equilíbrio, né? É o que muitas igrejas aí já extrapolam nisso, né? Coloca só a prosperidade. Então, como a gente tem aí tantas igrejas que seguem por esse caminho. E essa não é a ideia, não é só isso. O evangelho não é só prosperidade. O evangelho, ele é algo maior. Ele completa em todos os sentidos. Ele completa no teu material, no teu físico e no teu espiritual. Então, tem que haver um equilíbrio, né? Então, é isso que João aqui, ele está falando ali para Gaio, né? Amado, acima de tudo, passo votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Assim como ele espiritualmente, ele está crescendo, ele está próspero. Que Deus está se vendo ali uma transformação verdadeira. Até essa palavra verdadeira a gente vai ver nas diversas cartas de João, né? Nessa primeira, segunda e terceira de João. Ele vai falar sempre isso, porque é a transformação, segundo a palavra, é verdadeira transformação. Não é aquela superficial, certo? Que é só de aparência. Não. É muito maior, é muito mais abrangente, ela abrange tudo. E ele não quer dizer aqui que você só vai ser próspero se você for rico. Não, não é isso. Tem que ser completo, né? Eu posso não ser rica e ser próspera. Então, o dentro ali, Genesi, vejo com prosperidade aquilo que me dá conforto. Se eu estou confortável na situação, eu sou próspera, né? Eu não preciso morar em uma mansão, eu não preciso morar, né, em algo muito maior, se aquilo que eu já tenho é confortável, certo? Então, eu já me sinto uma pessoa próspera. Por quê? Porque eu tenho saúde, porque eu estou bem espiritualmente, eu tenho um crescimento espiritual, e se isso existe, eu estou em paz, eu estou feliz com Deus, eu estou me colocando no lugar do outro, que tudo isso faz parte do Evangelho, né? Essa empatia que hoje, essa palavra está em evidência agora na pandemia, né? Mas ela tem que fazer parte da vida cristã, é se colocar realmente no lugar do outro, né? Ajudando, buscando, orando, certo? Enviando, ou seja, da forma que você, dentro das suas condições, puder fazer, né? Então, a gente vê aqui, dentro desses dois aqui, muitos falando sobre isso. Então, aqui, ó, no ponto 2 ainda, né, ele fala sobre, como eu falei, o próspero espiritualmente, o cumpridor da verdade, né, como está sempre falando aqui em 3 João. Aí, veja só, terceiro, aqui é o versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja que coisa legal, né? Então, cumpridor da verdade. Então, Gaio era um cara que cumpria a verdade e mais tinha testemunho disso. Que é mais evangelho que o teu testemunho, né? Como é que você anda aí, irmão? Como é que está o teu testemunho? Né? Será que ele está mostrando aí o verdadeiro evangelho? Né? Será que... Eu sei que
temos muitas falhas, né? A gente está sempre em crescimento, não estou dizendo que a gente é perfeito, né? Que a gente tem que ser robô e tal, mas a gente tem que errar, saber onde errou. A gente erra, mas sabe onde errou e pede desculpas e recomeça, e aí pede perdão pelos pecados e realmente há uma transformação. Então tem que haver mudança, tem que haver um bom testemunho, né? Então aqui a gente via todas essas qualidades aqui nesse cara que era o Gaio, né? 4, comunicador da verdade também, né? Não tenho maior que ele fala aqui no 4, não tenho maior alegria do que esta, é de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, João ali, ele está falando ali, poxa, ele era o pai da fé dessas pessoas. Ele estava acompanhando, ele estava doutrinando, né? Então, é muito bom, né? Imagina o nosso pastor, né? O pastor Álvaro, como ele fica feliz em ver o testemunho, né, de uma pessoa que saiu da nossa igreja por motivos de mudança de endereço, aquela coisa, e está congregando em outra igreja, né, que se mudou e tal. Ah, mas aquela tua ovelha, menino, veio da tua igreja, muito bom trabalho, ele tem né, ele trabalha legal, ele é verdadeiro, ele está ali, né, é tranquilo. Ótimo. Como ele não fica feliz em ouvir isso, né? De uma pessoa que ele estava instruindo, que viu crescer e que continuou. Ah, Joel já tá dizendo 10 minutos. E eu pensando que isso ia ser muito pouco para o que tinha aqui. Ele fala que eu falo demais. Então, como ele não fica feliz, né, com tudo isso? Então, imagina a gente que muitas vezes a gente tem aquela pessoa que a gente levou a palavra, que ela se converteu, e aí você... e ver que aquela pessoa cresceu, e ver que aquela pessoa está firme na igreja, como a gente fica feliz. Então, João aqui, ele demonstra essa alegria, né? E que a gente deveria fazer sempre isso também, demonstrar como eu estou feliz porque você está fiel ali na igreja, que você está crescendo, que você está se tornando maduro. É muito legal isso, irmãos, muito bom mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, acolhedor de estrangeiros, aí tanto no 5, no 7 e no 8, né? E no 6 também, veja só, no 5 aqui, ó, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazem mesmo quando são estrangeiros, né? 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E o 7 aqui, pois por causa do homem foi que saíram, nada recebendo dos gentios. E o 8, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, veja só, ele fala aqui, como eu falei, eu já abordei um pouquinho aí, que existiam muitos, né, pregadores, né, missionários, né, itinerantes, eles ficavam viajando o tempo todo. Então, ele está aqui elogiando o exemplo de Gaio, né, justamente por acolher essas pessoas, né? Pessoas estrangeiras, pessoas que ele não conhecia, né? E que vieram de outras culturas, mas que ele abraçava, que ele ajudava. E mais do que nunca, ele fala aqui no 7, no 6, no finalzinho aqui, ó, bem farás encaminhando-os em uma jornada por modo digno de Deus. Ou seja, o que é um modo digno de Deus? Era fazer, tratar bem, né? Como se fosse Deus, mas assim, é você tratar bem aquele obreiro que vem trazer a palavra do Senhor, é fazer um banquete, dentro das suas condições, né? Ajudar maciçamente, com contribuições, com oferta, não, sabe, com mesquinharia, é isso que ele está dizendo. Não é ser mesquinho, tá entendendo, no serviço da casa de Deus. É você realmente se desprender, que eu acho que é o pior dos ídolos que a gente tem, é o dinheiro, né? Até que a pessoa se desprenda do dinheiro, fica lá agarrado nele, mas que você realmente ajude a casa do Senhor de forma, né, maciça, de forma que seja ajudar no trabalho. E isso ele está falando aqui do trabalho missionário, né? Isso que de uma forma digna de Deus,
não é isso? Então, e Gaio fazia isso, então eu acho que ele trabalhava de uma forma que ajudava em todos os sentidos aqueles missionários, de todos os sentidos aquelas pessoas, né? Abraçando, ajudando, dando colhida, né? Comida, o sustento para que pudesse voltar e fazer as viagens que eles caminhavam por muitos dias. Então, ele estava ali naquele trabalho bem, né? Como ele está querendo colocar aqui, de uma forma digna. Né? Então, que possamos tratar os nossos missionários de forma digna. E não só eles, o trabalho da casa de Deus de forma digna. Né? Se a gente vai contribuir, a gente está agora na campanha de cestas básicas, nessa pandemia, nessa dificuldade toda, e que possamos pensar, se colocar no lugar do outro, né? Se desprender, poder fazer algo mais. Né? Esta é a hora, irmão. Vamos trabalhar, vamos tentar fazer aí o nosso melhor, certo? Bom, de excelente testemunho, ele fala aqui no 6. Então, Gaio era uma pessoa de um excelente testemunho, ele estava ali rasgando elogios para o cara, né? Com todo, porque tinha atitudes aí, né? Então, que possamos, irmãos, ser assim feito esse homem, né? Que as pessoas, não porque vão me elogiar, mas porque eu estou ali, eu sei do que eu tenho que fazer. Né? Eu sei o que eu posso fazer. Então, se você tem o conhecimento, se você está aqui ouvindo da palavra de Deus, que existiam pessoas que já naquela época que existiam dificuldades, que hoje existe também, porque as dificuldades elas só vão mudando com o tempo. Né? Lá só tinha lá, não, a gente só tem aqui, não, todo tempo tem dificuldades, todos os tempos tiveram pandemias, se você for olhar aí na história. Então, sempre há problemas, mas a gente não tem que olhar para os problemas. A gente tem que olhar para Deus. Esse é o teu alvo. É Cristo Jesus na tua vida. É Ele que transforma. Né? Então, vamos lá. Outro aqui que a gente vai falar é o Demétrio, né? Que só no versículo 12 ele mata aqui. Ele diz aqui, tinha uma boa reputação. Né? Testemunho comum. Todos lhe dão testemunho, que Demétrio também era uma pessoa que todo mundo falava bem dele. Né? Um testemunho real. O que é isso, um testemunho? Até a própria verdade testemunhava para ele. Né? O que é isso? Né? Aceitar a verdade, né? Esse testemunho real, até a própria verdade dava testemunho. O que é isso? Aceitar a verdade e andar nela. Não basta a gente dizer que é evangélico, que é cristão, a gente tem que andar nela. Tem que andar no cristianismo, tem que andar conforme a palavra, né? Certo? Então, aqui, Diótrefes também é outro ponto que a gente vai falar também, outra pessoa que também a gente vai falar, e que tem aqui diversas dificuldades aqui em seu caráter, né? Então, deixa eu resumir aqui no máximo. Né? Gostava da preeminência. O que é isso, preeminência? De ser superior. Ele prezava pela primazia, de ser o primeiro, né? De estar ali à frente de tudo, não é isso? Mas uma frente de tudo passando por cima de todos, não existia um respeito, não existia hierarquia, certo? Né? João, ele estava ali como apóstolo, e ele fala que um dos critérios aqui, como a gente leu, né, no 10, ele diz assim, por isso, se eu for aí, falhar-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, não é isso? Então ele usava de mentira, ele usava de falsidade, ele usava de fofoca, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem em toda a comunidade cristã. Então, cuidado com as línguas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não vamos ser um Diótrefes dentro da nossa igreja. Não vamos, certo? A gente tem que ser feito Gaio, feito Demétrio, com um bom testemunho, uma boa reputação, né? E ele evitava a hospitalidade, ou seja, se o grande problema, né, era receber esses irmãos, Diótrefes eles expulsava. E ainda ele não fazia e não deixava a igreja fazer. Então, um líder completamente omisso, né? Completamente totalmente fora da ideia da palavra, né? Então, esses foram os nossos 3 personagens, né? As 3 pessoas
que vai falar aqui, que foi falado aqui em 3 João, ao qual, né, João fala aqui claramente, né, que essa ideia que a gente tem aqui, né, que em resumo aqui, a gente possa falar aqui do resumo dessa carta, a 3ª carta de João nos mostra como era a igreja no fim do 1º século, como a gente viu, de 85 a 95 depois de Cristo, com virtudes e defeitos, como a gente tem até hoje, né, como membros humildes e hospitaleiros, como tinha Gaio e Demétrio, e com os ambiciosos, né, que não seguiam a palavra de Deus, e orgulhosos, querendo dominar os outros, como era o caso do Diótrefes. João louva Gaio pela hospitalidade e pelo amor que havia dispensado aos irmãos e peregrinos, né, e condena Diótrefes pela ambição e turbulência, né, e recomenda Demétrio pelo bom testemunho. Então é isso, né, embora seja menor documento do Novo Testamento, 3 João contribui para a história bíblica e nos dá uma noção da comunidade e da hospitalidade cristã vivida nesses primórdios, né, da igreja primitiva. Então é isso que o 3 João quer nos falar, né? Através dessas pessoas, ele quer nos estimular num relacionamento que devemos ter na igreja, certo? Um relacionamento como Gaio e Demétrio, de acolhimento, de amor, e do que não se pode fazer, que é no caso do Diótrefes, né? Isso, de completa insensatez da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, né? Fui bem rapidinho aqui nessa, né? Mas, desculpe qualquer problema aí, mas possamos, né, crescer na palavra do Senhor. Vai orar? Pronto, Josso vai orar e a gente vai findar aqui a nossa heresia. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, né? Pedindo a Deus que Ele possa continuar nos ajudando nesses dias difíceis, né? Mas que possamos também fazer a nossa parte, dando testemunho, né? Ajudando ao nosso próximo, cuidando do nosso irmão, não só, como a Regina assim falou, não só nesse tempo, mas em todo o tempo da nossa vida, que possamos sempre ter o cuidado, ter o amor com o nosso próximo. Foi assim que Jesus ensinou, é assim que Ele quer que vivamos. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo. Está dizendo aqui que a live, o ruim aqui é que é 1 hora ele corta, né? Cai. Então vamos orar, agradecer a Deus, né, por mais essa escola bíblica dominical de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta aula de hoje, uma aula que nos ajuda, Deus, a aprender e a entender mais da Tua palavra, que Tu possas estar aplicando em nossos corações e nossas vidas, que a cada dia, Deus, possamos viver com mais amor, com mais cuidado, Deus, pelo nosso próximo, que possamos estar cuidando uns dos outros. Foi assim que Jesus ensinou e é assim que Tu queres, Senhor, que vivamos com amor, com alegria, ó Deus, com dedicação, com cuidado pelo nosso próximo, pela Tua obra, que possamos estar, Deus, como uma família sempre, Deus, mesmo longe, mas com o coração próximo um dos outros, com a mente, Deus, ligados em pensamentos uns com os outros, para que juntos, ó Deus, em pensamentos possamos estar sempre Te adorando, Te exaltando, como membros do mesmo corpo. Nos abençoa, nos dá um almoço abençoado em família, um domingo abençoado na Tua presença e uma semana que se inicia hoje, abençoada também na Tua presença, que eu te peço e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém.